mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Hoje a gente vai falar sobre a produção de etanol de milho, né? Nós temos visto aí um aumento considerável e essa semana saíram informações de que a Petrobras estaria interessada em entrar no mercado de etanol de milho, né? Então, segundo as informações que circularam, a Petrobras ainda não tomou a decisão final de investimento, mas está avaliando essa possibilidade. Etanol de milho já hoje responde por 17% da produção anual de etanol no Brasil. 4 anos atrás eram 8%. E a estimativa é que esse percentual continue aumentando nos próximos anos, já que, na medida que os investimentos já anunciados sejam operacionalizados e o etanol de cana cresce, a produção cresce a passos lentos, né? Porque temos um fato interessante, que eu acho que vale a pena relevar. O etanol de cana, quer dizer, a usina, ela tem que escolher o que ela vai produzir, se ela vai produzir açúcar ou etanol, né? No caso do milho, não há essa escolha. A usina esmaga, a esmagadora esmaga o milho e vai produzir o etanol, né? Não tem que escolher entre uma coisa e outra. A empresa de pesquisa energética estima que o etanol de milho, né, ele vai ser responsável em 2034 por 23% da produção brasileira de etanol, tá? E, segundo o setor, as estimativas são de percentuais maiores. Segundo a UNEM, que é a Associação Nacional das Empresas de Milho, das esmagadoras de milho, que representa os grandes produtores de etanol no Brasil, hoje existem 24 usinas esmagadoras operando. Outras 16 já têm autorização da ANP para serem construídas, e mais 16 são programadas para construção. Então, nós estamos falando em 24 mais 32, né? Que é um número significativo. Então, por exemplo, na semana passada, a maior empresa do setor, que é a Impasa, ela anunciou uma joint venture com a AMAGE, que é uma das grandes do setor agropecuário, para construir 3 usinas no Mato Grosso. Esse crescimento ele se explica, sobretudo, pela rentabilidade do negócio, né? Então, como eu já mencionei, ao contrário do etanol de cana-de-açúcar, né? O etanol de milho ele gera um derivado de alto valor agregado, que é o DDG, que é a farinha de milho, que é a concorrente do farelo de soja e a componente de ração animal, tá? Então, segundo a Datagro, que é uma consultoria do setor aqui, o DDG ele pode cobrir até 40% dos custos que as usinas têm com a compra do milho. Inclusive, nós já estamos começando até a exportar o DDG, tá? Se somam já altos preços do etanol. Também, além disso, né, quando você esmaga o milho, você produz óleo, né, de milho, que é um óleo vegetal também consumido pelo mercado. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, o preço do milho ele subiu, o que aumentou a margem dos produtores, né? Que também arrecadam com a venda de soja, já que a maior parte do plantio de milho, como eu mencionei, ela é feita após a colheita da soja, né? Então, a rentabilidade do negócio ela aumenta, porque o aumento da demanda interna por etanol de milho faz com que o produtor gaste menos com os custos para exportar o grão. Hoje, grande parte da produção de milho exportada vai para o Oriente Médio e para a Ásia, né? Assim, os ganhos de rentabilidade se dividem em todas as empresas da cadeia. Para se ter uma ideia, né, segundo o Plínio Nastari, que é o presidente da Datagro, não há, nesse momento, nenhum projeto de nova usina de cana no Brasil. Então, só projetos de esmagadoras de usinas de milho.
Dados da Única, que é a associação que representa os usineiros de cana, indicam a grande queda no volume de cana destinado à produção de etanol, enquanto o preço do açúcar registrou altas históricas no ano passado. Só para a gente ter uma ideia de números, na safra de 2019-2020, 65% da colheita de cana foi direcionada para a produção de etanol, enquanto na última safra, terminou em março desse ano, foram destinados 52%. Então, nos últimos anos, o etanol de milho tem sido mais rentável. Por isso, o produtor de cana-de-açúcar tem ido mais, a usina de cana-de-açúcar tem ido mais para o açúcar, que tem registrado uma rentabilidade maior nos últimos anos, né? No caso, o ex-CEO da Raízen, que é a maior usina de etanol de cana do Brasil, Ricardo Musa, ele disse que não vê um cenário que o etanol de milho ele assuma o mercado que hoje pertence às usinas de cana. Porque, segundo ele, o aumento da produção de milho, do etanol de milho, ele tende a se expandir para o norte e nordeste, regiões brasileiras, que ainda vivem com pouca oferta de etanol. Das 32 usinas de etanol de milho em construção, ou em espera de autorização, por exemplo, 10 delas estão em duas regiões próximas ao Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde o agronegócio mais cresce no Brasil. Até pouco tempo, segundo esse executivo, você não encontrava etanol nos postos de gasolina do Mato Grosso ou nos estados do Norte e do Nordeste, porque o etanol de cana é produzido basicamente em São Paulo. E transporte, o frete para essas regiões era caro demais. Então, o etanol de milho, como está sendo produzido de forma mais centralizada, ele começa a ter um mercado novo, que é exatamente na região norte e nordeste. Então, por isso, houve um aumento na demanda do etanol de milho. Por essa razão, não significa que o etanol de milho está tirando o mercado do etanol de cana, e sim da gasolina. Segundo um analista da StoneX, a maior oferta de etanol tende a reduzir o preço do combustível, que aumenta a sua capacidade em relação à gasolina. Daí também é outra razão pelo interesse da Petrobras por esse setor, já que também viu o governo aumentar em junho a adição de etanol à gasolina para 30%, podendo chegar até 35%, segundo a lei Combustível do Futuro, que foi sancionada no ano passado. Então, a Petrobras informou que o etanol é um fator estratégico de baixo carbono na carteira de investimento da empresa e que ela estuda parcerias, né? Preferencialmente com participação minoritária ou controle compartilhado com empresas relevantes no setor. Então, não há, no momento, definição quanto a prazos ou a matéria-prima a ser utilizada nos projetos. Um especialista no setor, no entanto, identificou que a Petrobras pode ter dificuldades em adentrar em um mercado que já tem seus campeões, como a Impasa e a FS. Segundo essa fonte, apenas seria rentável para essas empresas se unirem à Petrobras caso ela entrasse como distribuidora, o que a Petrobras está proibida de fazer até 2029 devido a um contrato com a Vibra. Joga a favor ainda do etanol de milho uma possível aceitação por parte da comunidade internacional. O etanol, independentemente da matéria-prima, ele pode dar origem aos combustíveis sustentáveis para aviões e navios, além do hidrogênio verde. Mas a União Europeia, que tem de ser o primeiro mercado para esses combustíveis, é reticente a aceitar combustíveis, sob a alegação de que elas ameaçam a segurança alimentar e contribuem para o desmatamento de florestas. Essa é uma das maiores discussões dos fóruns de energia dos quais o Brasil faz parte. Mas, no caso do etanol de milho, né, o agronegócio tem esperança de que o milho, por ser plantado em áreas já destinadas à soja, seja visto com melhores olhos pelos europeus, ou seja, não há necessidade de desmatar para aumentar a produção de milho. Só colhendo a soja, a área destinada ao plantio de milho. O europeu acredita que há impactos adversos dos biocombustíveis, além da plantação em si, podem levar ao aumento do desmatamento e, consequentemente, de emissões de carbono. Mas para o milho, como eu falei, por já utilizar uma terra que está sendo produtiva por causa da soja, não teria impacto secundário, pois não acarretaria a expansão da fronteira agrícola.
Em julho, a Organização da Aviação Civil Internacional aprovou o uso de etanol de milho para a produção de combustíveis sustentáveis de aviação. Do lado do etanol de cana, por outro lado, o setor aposta no etanol de segunda geração, hoje já produzido pela Raízen, que tem 3 usinas em operação para produzir o produto, ainda 2% de toda a produção, que representa 2% da produção da empresa. Esse etanol ele é produzido a partir do bagaço da cana, e por isso ele não vai competir com a produção do açúcar. Ou seja, esmaga a cana para o açúcar, pega, né, o bagaço da cana e produz o etanol. Então, vamos seguindo, acompanhando esse movimento e certamente vamos ver uma expansão maior da produção de milho, basicamente impulsionada pela demanda do etanol. Perfeito, perfeito comentário, Hélio. Muito obrigada. Até semana que vem. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.